Eu gostaria de fundamentar a nossa reflexão aqui no Evangelho de João. Maiormente, eu sou conhecido como um pregador do Antigo Testamento, mas eu estou fugindo um pouquinho desse script e desta feita, olhando um pouquinho aqui no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, porque tem algo fantástico aqui. O encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, o doutor da lei, ele procurou Jesus e dá a entender que ele não se satisfez enquanto não realizou esse seu desejo de se encontrar pessoalmente com Jesus. E esse encontro ficou registrado aqui no Evangelho de João, e eu gostaria de fazer a leitura desse texto, começando pelo primeiro versículo. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus concluiu, pelo menos até onde nós lemos aqui, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a importância de nós meditarmos neste registro bíblico sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, ele se dá por algumas razões. Primeiro, o que nós temos aqui? Um doutor da lei, membro do Sinédrio, um homem abalizado, conhecedor da Torá, um homem experiente. Vamos lembrar que ninguém poderia fazer parte do Sinédrio com menos de 40 anos. Então, Nicodemos aqui certamente aí tem os seus 50 anos e concluímos que é um homem experiente. Mas, se de um lado, Nicodemos, ele se realizou no contexto social da época, porque era sonho de muitos e realização de poucos integrar o Sinédrio, o tribunal judaico.
E Nicodemos conseguiu a realização deste sonho. Mas, queridos, o que fica evidente aqui é que havia um vazio dentro de Nicodemos, que nenhum status poderia suprir. Eu quero te dizer que nós, seres criados à imagem e semelhança do Criador, nós temos um vazio em nossa constituição que somente a presença de Deus preenche. Então, por que Nicodemos procurou Jesus? Porque Nicodemos, ele representa aqui o ápice do conhecimento litúrgico, não é? Teológico dos judeus, do culto judeu. Mas, de repente, fora desse contexto formal, surge então a figura de um galileu. Um galileu que não traz com ele um cabedal teológico, e ele não foi discípulo de um grande mestre da época. Então Jesus é como se fosse um ponto fora da curva, dentro da realidade religiosa dos judeus. E Nicodemos, ele começa a observar Jesus. E realmente, Jesus, ele emanava vida, consolo, conforto. Jesus tinha algo nele que a religião não estava dando. E vamos lembrar que nos dias de Jesus, a cúpula religiosa daqueles dias estava terrivelmente contaminada, adulterada. Por quê? O que prevalecia, muitas vezes, no preenchimento dos cargos, era o interesse financeiro, político. Então esquece, grande parte dos sacerdotes aqui não era da linhagem de Arão. Muitos aqui se faziam sacerdotes por outros meios. E lamentavelmente, queridos, eu não posso me furtar a fazer uma comparação aqui, que nos dias de hoje, a realidade dos arraiais evangélicos, essa realidade traz consigo essa deformidade também. E você me perguntaria, onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero olhar com você um pouquinho para as lideranças. E, obviamente, sem querer generalizar, mas grande parte das lideranças das igrejas hoje são compostas por pessoas que nunca deveriam estar lá. E eu quero aqui ser um pouquinho mais contundente. Alguns líderes, alguns pastores, eles administram as suas igrejas. Eles estão à frente dos seus rebanhos, mais por força estatutária do que por credenciamento moral e espiritual. Infelizmente, queridos, porque a legitimidade de um homem de Deus não advém de um diploma, mas sim de uma vida de profunda comunhão com Deus, de uma lisura, de um caráter. Bem, queridos, voltando aqui para o texto em pauta, Nicodemos, ele era um homem frustrado. Por quê? Obviamente que o termo fariseu adquiriu com o tempo uma conotação assim, vamos dizer, um tanto injuriosa, porque havia muitos fariseus que eles queriam ser vistos como tais, mas não tinha mais aquele zelo para com a palavra de Deus, o temor de Deus. E Nicodemos, ele não faz parte desses hipócritas que Jesus condenou naqueles dias. Nicodemos, ele era um fariseu sincero. Ele amava a Deus. O que incomodava Nicodemos
é que ele tinha uma sede realmente, ele queria comunhão com Deus. Mas até então, o Nicodemos ele se fundamentava nos ditames da lei através de Moisés. Agora, você vai dizer para mim, então, pastor, se alguém fundamentasse a sua vida espiritual na lei, não se satisfazia diante de Deus? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Obviamente que a lei tinha suas limitações, tá certo? Dentro da realidade espiritual que nós vivemos hoje, nós sabemos que a plenitude da salvação, da redenção, da purificação veio através de Jesus. Mas o Nicodemos, ele via em um contexto assim bastante perturbador, porque zeloso como ele era, obviamente que ele não se sentia à vontade no meio dos seus próprios pares, porque muitos deles, o interesse não era defender a lei, ser zelosos da lei. Vamos lembrar que esse grupo de fariseus, se você for estudar e consultar a história, você vai ver que esses grupos de homens que se levantaram e se reuniram para ser zelosos do ensinamento e transmitir isso às gerações futuras, isso ocorreu lá em Babilônia, naquele período do cativeiro, que não tinha mais templo. Então o povo vivia disperso. Então foi nessa época que eles se organizaram em sinagogas, vamos entender aqui, pequenas escolas de estudos bíblicos, de ministração, enfim, a transmissão oral e a leitura da lei, enfim. Então, quando você olha nos dias de Jesus para os fariseus, então é um segmento de tudo isso que começou lá atrás. Muito bem. Só que, nesses dias aqui, contemporâneos aqui de Jesus, a maior parte da liderança religiosa estava realmente muito falha, né? Então, queridos, além de uma necessidade pessoal, né, a busca de uma realização íntima de Nicodemos, ele também está sofrendo com a descaracterização, né, com a perda de identidade da liderança, perda de identidade espiritual, moral da liderança naqueles dias. Bem, aonde eu quero chegar? O Nicodemos, quando ele procura Jesus aqui, ele fez uma afirmação bombástica. Por quê? Ele chega para Jesus e diz assim, olha, Rabi, com todo respeito e tal, aí ele diz assim, olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso aqui, queridos, é algo tremendo. Vindo de um doutor da lei, vindo de um homem que integra o Sinédrio, procurar Jesus e dizer isso é muito maior do que a gente possa imaginar apenas numa perspectiva literária. Olha só, o Nicodemos, ele colocou isso aqui no plural. Ele não disse, eu sei que tu és mestre. Ele entregou a turma toda. Ele falou assim, bem sabemos. Ou seja, Jesus não é só eu não. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então o que o Nicodemos está deixando transparecer aqui? Que muitos lá no Sinédrio, eles reconheciam o credenciamento divino daquele Galileu. Eles reconheciam que havia algo de Deus autêntico na pessoa de Jesus. Porém, eles se esquivavam de pronunciar, de reconhecer. E, queridos, Nicodemos chegou aqui e falou, Jesus, tem muita gente lá que reconhece o Senhor. Eles não dizem, mas eu não aguentei. Nicodemos, né, se referindo a ele mesmo, eu não aguentei. Eu precisava desse encontro, mestre. E aí o Nicodemos diz assim, sabemos que és mestre vindo de Deus, e olha o que ele diz a seguir, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Convenhamos, Nicodemos não é um adolescente.
não é um jovem. É fácil você impressionar um jovem. É fácil você impressionar um adolescente. É fácil você impressionar uma criança. Mas você impressionar um homem maduro, um homem que já viu de tudo. Queridos, mas o Nicodemos é um homem profundamente impactado com coisas que Jesus fez. E devo lembrá-los. O próprio João escreveu. Nem tudo que Jesus fez está escrito aqui. João diz que não haveria como registrar. Irmãos, queridos, Jesus produziu muito. Há situações lindas, maravilhosas que fogem ao nosso conhecimento. Por quê? Porque não tem, queridos, os evangelhos, eles não foram escritos só a título de nós termos uma biografia completa da vida de Jesus, não. Os evangelhos foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo para produzir para nós o conhecimento suficiente da pessoa de Jesus para entendermos a grande obra da salvação. Este é o propósito dos evangelhos. Por isso Paulo escreveu: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem. Quando Nicodemos diz assim: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quando eu li isto, eu fiquei pensando comigo, que sinais realizados por Jesus poderiam ter impactado tanto este doutor da lei? Obviamente que eu e você, leitores da Bíblia, nós sabemos de muitos milagres, muitas situações que Jesus mudou radicalmente, enfim, muitas intervenções poderosas, manifestações mesmo do poder de Deus. Permita-me lembrar alguns aqui. Por exemplo, a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes lá, alimentou uma multidão. Será que isso teria impactado Nicodemos? Claro que sim, que impactou. Por exemplo, quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, de uma vez, que lindo, só um voltou para agradecer, né? É sempre assim, queridos. Eu até escrevi um pensamento, porque muitas vezes você espera, Jesus até reclamou, né? Não foram 10 curados, só um voltou. Então, dentro dessa perspectiva, eu escrevi uma frase: nunca fundamente a tua realização pessoal no reconhecimento alheio, mas no fato de que você fez o que tinha que ser feito. Está me entendendo? Porque muitas vezes você se esforça, você se dedica, você tem desgastes para você realizar algo. E o reconhecimento, queridos, ou não vem à altura, ou nem vem. Então, queridos, por isso que Jesus disse que nós temos que nos considerar servos inúteis, sabe? Vamos fazer. Agora, tem uma coisa: se não vier reconhecimento da parte do homem, Deus não vai ficar devendo para você. Porque está escrito: aos que me honram, honrarei. Então, independentemente de haver reconhecimento, faça e faça bem feito, porque você está fazendo para Deus. Bem, queridos, muitos sinais que Jesus fez devem ter impactado Nicodemos, obviamente. Mas quando eu li essa afirmação de Nicodemos, essa conclusão, essa dedução dele, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então eu pensei, quais sinais pontuais, específicos, teriam impressionado grandemente este doutor da lei? E, queridos, eu quero colocar aqui pelo menos 3 sinais que Jesus realizou, que na minha concepção impactaram esse doutor da lei a ponto de estremecer toda a sua estrutura teológica. E, por exemplo, aqui em Marcos, nós vamos ler sobre o endemoniado de Gadara. Você conhece a história?
Jesus chegou em Gadara, e isso ficou registrado aqui. Chegaram a outra margem, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 6. Chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre diante, dia e noite, não é? Clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Este homem oprimido por Satanás, ele vem até Jesus. E Jesus então expulsa aqueles demônios. E os demônios então clamam, né? Que lhes fosse permitido entrar nos porcos. Imagina! Jesus atendeu aqui ao clamor de um demônio, ou de muitos demônios. E Jesus permitiu. E eles entraram aqueles porcos, então era uma manada de porcos ali. E obviamente que judeu não se dava com criação de porcos, mas eles eram criados aqui porque havia um consumo muito grande por parte dos romanos, e porcos eram usados também em sacrifícios satânicos, enfim. Então eles criavam mesmo para comércio, enfim. E essa manada toda se afogou no mar. Então, obviamente que os trabalhadores correram assustados, e depois veio toda a cidade, né? Até ali onde Jesus estava. E diz aqui no versículo 15 de Marcos, capítulo 5, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião de ali assentado, vestido em um juízo perfeito, e temeram, óbvio. Que é aquilo? E os que aquilo tinham visto, os cuidadores dos porcos, disseram para os moradores tudo que havia acontecido, que os porcos se afogaram e tal. E eles começaram a pedir para Jesus sair dali. Ou seja, ao invés de estarem agradecidos pela transformação, pela libertação do homem, eles sentiram mais o prejuízo de perder a manada de porcos. E quando, Senhor, o senhor se retire daqui, por favor, é persona não grata, e não o queremos aqui, o senhor não nos interessa. E quando Jesus então vai saindo, olha que lindo, aquele homem que foi liberto, que agora está transformado, né? Livre, ele falou assim: Jesus, me permita acompanhá-lo, eu quero segui-lo. E aí então Jesus diz a ele: não, filho, não vem comigo não, você é mais útil para mim ficando aí. Por quê, Jesus? Vai para a tua casa, para os teus. Esse homem tinha família. E anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Que lindo, queridos. Quando Nicodemos soube disso, faça ideia, imagine comigo, esse fariseu, doutor da lei, Nicodemos, ansioso por experimentar mais de Deus. Quando ele ouviu isso, ele ficou profundamente impactado, querido. E isso faz parte daquilo que Nicodemos disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas há um outro sinal, queridos, que eu imagino que tenha impactado profundamente este doutor da lei. E este segundo sinal, que eu entendo, comoveu muito Nicodemos, está aqui em João capítulo 8. É aquela mulher que foi arrastada pelos pares de Nicodemos. Lembra que eu disse que o sinédrio estava contaminado por uma liderança insensível, formalista, destituída de qualquer graça de Deus. Então aqui no capítulo 8,
tem um fato terrível aqui. Quando aqueles doutores da lei, levianos, mal intencionados, eles apanharam uma coitada, né? Uma mulher de vida difícil. E aqui diz que eles arrastaram esta mulher até a presença de Jesus. E aqui diz, pela manhã, capítulo 8 aqui de João, Jesus voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Já imaginou que privilégio? Você está sentado, sendo ministrado por Jesus. Por isso que Jesus um dia disse aos seus discípulos, bem-aventurado o que vocês estão vendo e ouvindo, porque muitos quiseram e não tiveram isso. E aqui diz, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Gente, esse tipo de gente aqui não acabou, tá bom? Eles fizeram escola e os seus discípulos estão por aí. Esses líderes, eles não trouxeram essa mulher no intuito de ajudá-la. Não. O alvo aqui é Jesus. Eles querem pegar Jesus em alguma palavra. Então eles trouxeram esta mulher, arrastaram esta mulher até aqui, e aí colocam a mulher diante de Jesus e diz, olha mestre, a lei diz que devem ser apedrejadas, e tu o que dizes? O senhor é cumpridor da lei? Eu não vou ler para ganhar tempo. Jesus, diz aqui o texto, que ele se inclinou na terra e começou a escrever. Eu daria tudo para saber o que Jesus escreveu ali. E Jesus foi escrevendo e eles insistindo, mestre, a lei manda apedrejar, e o senhor o que diz? Aí Jesus se levanta, calmo, sereno e tranquilo, como sempre foi. E ele diz assim, olha, senhores, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E voltou a escrever no chão. Jesus, além de psicólogo, ele é um grande pedagogo. Jesus ensina sem palavras. E aquilo que Jesus disse, quem tiver sem pecado, então comece a apedrejá-la. Isso doeu. E a Bíblia diz que a começar dos mais velhos, todos se retiraram. De repente só está Jesus e a mulher. Eu dava tudo para voltar no tempo agora e contemplar esse quadro. Jesus e a mulher. A suficiência da graça divina diante da falência humana. Aliás, eu quero dizer que quando os fariseus arrastaram essa mulher e colocaram diante de Jesus, nós temos 4 elementos ali, configurados ali naquela situação. Nós temos Jesus, a mulher, a lei e os doutores. Bem, Jesus é a suficiência da graça divina a favor do homem. A mulher representa a falência humana, vítima do pecado. A lei é o instrumento divino, mas manipulado levianamente pelos homens. E os doutores da lei, que representam o quê? Um sistema falido. Então nós temos esses 4 elementos ali. E no começo, quando Jesus está no chão e os sacerdotes, os fariseus reclamando dele um posicionamento, Jesus parece que ignora tudo, ignora a mulher, ignora a própria lei, os líderes. Mas ele não ignorou.
Ele só esperou o momento certo. E agora, queridos, quando está só Jesus e a mulher, Jesus, ele se dirige a ela e ele diz assim, mulher. Mas esse mulher que sai dos lábios de Jesus, não é a mulher que ela ouvia dos amantes, não é? Essa mulher que ela ouviu, esse pronunciamento aqui, essa pronúncia de Jesus, foi diferente de tudo que ela já tinha ouvido na vida. Sabe, queridos, é lindo quando uma pessoa arrebentada pelo pecado, destroçada pelas intempéries da vida, ouve uma palavra de ânimo, ainda mais vinda de Deus. Eu gostaria que você que está nos acompanhando nesta reflexão, essa interação de Jesus com essa mulher aqui é extensiva a você também. Eu não sei, queridos, em que situação você se encontra hoje, mas Deus, ele se manifesta graciosamente, sempre no intuito de nos restaurar. A especialidade de Deus é restaurar vidas. E Jesus disse, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu. Vai, não peques mais. Por que não pecar mais? Porque ela teve um novo começo aqui. Está me entendendo? Eu disse em uma gravação anterior a essa, que o fim não é determinado pelo começo, mas pelo que acontece entre eles. Pode não ter começado bem, mas se no meio da jornada der espaço para Deus, o fim vai ser diferente. Você crê nisso? Imagina quando Nicodemos ouviu isso. Ou talvez Nicodemos, porque chegaram muitos fariseus ali, Nicodemos talvez estivesse presente, não para acusar a mulher, mas certamente Nicodemos ficou a uma certa distância, reservadamente, respeitosamente, porque Nicodemos não fazia parte dessa turba aqui não. Certamente ele está ali olhando, ele diz, eu quero ver como vai acabar isso. E quando Nicodemos viu que Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, o Nicodemos foi embora dizendo, não pode. Isso não é coisa da terra, isso é coisa do céu. Esse homem não é apenas um galileu. E ele reconheceu já no seu coração Jesus, o Filho de Deus. Mas, queridos, já caminhando para a conclusão da nossa fala, da nossa consideração, eu penso que há mais um sinal que convenceu Nicodemos da divindade de Jesus. Foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro, nós temos a história dele aqui no Evangelho de João também, capítulo 11. Lázaro, o amigo de Jesus. Porque Marta e Maria, irmãs de Lázaro, sempre recebiam Jesus ali, e um dia Lázaro adoeceu, e elas então mandaram que chamassem Jesus, ele estava numa outra aldeia, e interessante que Jesus, aqui João capítulo 11, versículo 6, diz assim, Jesus, ouvindo que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Você fala, puxa vida, ele recebe a notícia que um amigo dele íntimo, pessoa querida, está doente. Ele ainda fica lá, ali ainda 2 dias, e não vai ao encontro do amigo. Lembremos, queridos, que Jesus é o Filho de Deus. Para ele não tinha dificuldade alguma de ressuscitar Lázaro. E Jesus, então, ele permanece ali. Sabe que a cronologia divina nem sempre bate com a nossa? É verdade. Principalmente nesses dias, a gente quer tudo para ontem.
os recursos tecnológicos nos ensinaram que os resultados podem ser produzidos de imediato, mas nem sempre é assim, queridos. As coisas de Deus não funcionam assim. E, às vezes, você acha que alguns resultados na sua vida já deveriam ter acontecido. E Deus, que tem todo o poder, ainda não realizou, não satisfez o seu desejo, não te atendeu nisso que você tanto pede. Mas, queridos, é melhor que humildemente nos curvemos diante da soberania divina, porque Ele é o diretor da nossa alma. Há um hino na harpa intitulado Celeste Diretor. E é tão lindo, quando eu canto, eu me emociono esse hino. Deus é o nosso celeste diretor. E, queridos, concluindo, estes sinais, a libertação do endemoniado de Gadara, a absolvição desta mulher acusada e agora a ressurreição de Lázaro, isso mexeu com Nicodemos. E Nicodemos, então, ele vai até Jesus, ele diz: não, eu não aguento mais, Jesus. E Jesus diz a ele: Nicodemos, você está precisando passar por um processo. O que, Senhor? O novo nascimento. Olha, queridos, Nicodemos sabia tudo de liturgia. Nicodemos sabia tudo de teologia, né? Mas lhe faltava uma experiência real com Deus. E quando Jesus disse aqui: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. Obviamente que água, dentro do contexto da cultura hebraica, é um significado muito forte de purificação. E a gente começa o novo nascimento pelo processo da purificação. E nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós, quando reconhecemos Jesus como Filho de Deus e o aceitamos pela fé, o poder remidor do sangue de Jesus faz efeito na nossa vida. Obviamente que isso transcorre tudo no mundo espiritual e é pela fé que nós nos apossamos disso. E Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito aqui está com letra maiúscula, ou seja, queridos, nós somos de fato filhos de Deus quando nós experimentamos o novo nascimento. Fora disso, somos meros religiosos, frequentadores de cultos, admiradores de liturgia, e isso não resolve. Então eu e você, o que nós precisamos é ter um encontro pessoal com Jesus. Lembra que Jesus disse, no último dia da festa: quem tem sede, venha a mim e beba. Então você não pode se satisfazer com aquilo que se constrói em torno de Jesus. Você tem que ter uma experiência com a pessoa de Jesus. Isso é algo individual, querido, muito pessoal. E, queridos, tudo indica que Nicodemos, ele realmente se arrependeu dos seus pecados, ele foi alcançado por este novo nascimento, porque aqui no Evangelho de João, capítulo 7, quando estavam condenando Jesus, ele tomou as dores, ele se manifestou publicamente, e ali, no meio da multidão, aqui capítulo 7 de João, eles ali acusando Jesus, já querendo condenar Jesus, e aqui em João capítulo 7, versículo 50, Nicodemos não aguentou. Ele já tinha tido um encontro com Jesus, né? E ele disse assim, né? Aqui diz Nicodemos, que era um deles, entre parênteses, o que foi ter com Jesus de noite. Que lindo! Disse: condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? A turma lá não gostou, não. Seus pares reclamaram e responderam: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Então você vê Nicodemos aqui, tomando as dores. E lá na frente, queridos,
lá quando Jesus, morreu na cruz, e José de Arimateia foi até Pilatos e pediu para que lhe fosse autorizado tirar o corpo de Jesus da cruz. E o que você vê ali, que Nicodemos, ele se junta a José de Arimateia e ele leva muita especiaria para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Queridos, esse encontro aqui do capítulo 3 de João mudou a vida de Nicodemos. E eu quero lembrar ainda um fato que surgiu nesse diálogo aqui. Jesus já preparando Nicodemos, ou sintonizando Nicodemos com o que estava para acontecer. Porque Jesus seria levado à cruz, claro, Ele daria a sua vida lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E Jesus, explorando todo o conhecimento teológico de Nicodemos, Jesus, ele ajudou Nicodemos a compreender a salvação na sua pessoa, em Jesus. E Jesus falou assim: sabe, Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus disse isso? Porque, queridos, lá no livro de Números, quando Israel ainda estava no deserto, a caminho de Canaã, eles afrontaram a Deus. E houve um incidente muito terrível, quando eles reclamaram até do maná que eles recebiam. Olha, irmãos, e o povo falou contra Deus, está aqui, Números 21, versículo 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, ó povo mal agradecido, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, desprezando o maná que Deus mandava. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: temos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou ao Senhor. Olha a solução que Deus deu. Isso aqui já estava prefigurando a obra de Jesus do Calvário, lá na frente, na história. E o Senhor disse: faz uma serpente, uma semelhança dessa serpente, e coloque-a em uma haste, E será que todo aquele que for picado por uma serpente, que olhar para essa serpente de metal, não morrerá. E Moisés fez a serpente de metal e colocou em uma haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente alguém, a pessoa olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então Jesus, lançando mão agora desse símbolo, Jesus disse: Nicodemos, vai acontecer o seguinte, querido. Assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, daqui a algum tempo, você vai ver que vão me suspender em uma haste, em uma cruz. E, Nicodemos, todos aqueles que olharem para mim como Salvador, Redentor, não vão morrer nos seus pecados. E Jesus disse aqui: como Moisés levantou a serpente no deserto, e o Nicodemos está com o olho grudado em Jesus, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus conclui aqui com o texto áudio da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento, com você que nos acompanha. Não sei se você já entregou sua vida a Jesus, se você já
reconheceu Jesus como teu Salvador. E eu o convido a receber pela fé Jesus como teu Salvador. Eu vou orar neste momento. Querido e eterno Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por este momento tão precioso, quando nós pudemos meditar em Tua Palavra e entender, Senhor, a suficiência da Tua graça diante da nossa falência, Senhor. Querido e eterno Deus, nós estamos reverentemente nos curvando diante de Ti, agradecendo a Ti, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E cremos no poder remidor do sangue de Jesus, que tem purificado os nossos pecados. E eu te peço, Pai, por todos aqueles que hão de tomar uma decisão diante da exposição da Tua Palavra, alcança-os com a Tua graça, com o Teu poder remidor. Querido Deus, concede-lhes também o Teu Espírito Santo, para que possam caminhar em Tua presença. Assim, Pai, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todos sempre. Amém.